É isso aí, galera. Estamos aqui em mais uma live semanal. Hoje nós vamos entrevistar o doutor André Luiz Xiga. O Xiga foi um grande atleta do judô de São José dos Campos, faixa preta, atleta do tênis clube, atleta do professor Sogabi, mas é um grande cardiologista, né? Ele é médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1995, cardiologia do esporte, ele tem essa especialidade, pelo Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia de São Paulo, especialista em cardiologia e reabilitação cardíaca pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Associação Médica Brasileira, ecocardiografista pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, pós-graduado em emergências médicas e geriatria pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal. Ou seja, é um currículo que vocês veem aí de larga experiência, né, na área médica. Ele é um dos anjos da guarda dos atletas de São José dos Campos, várias equipes representativas do nosso município. Muitos atletas participam aí vão à sua clínica, estão aí permanentemente recebendo as avaliações, os aconselhamentos e fazendo as suas avaliações com o doutor André Xiga. É isso aí. Já estamos com o André no ar? Vamos lá, então. Ô, André. Fala, professor. Tudo bem, Cláudio? Que honra, prazer hein? Tê-lo. Fiz aí a sua apresentação como um grande cardiologista aqui, digamos assim, do nosso país, né? E um orgulho de tê-lo aqui em São José dos Campos. Você que no passado foi um grande atleta, sabe o que é um treinamento, os esforços que os atletas passam nas competições, o estresse da preparação, ou seja, você vivenciou tudo isso como um grande atleta que foi. Hoje aí no veterano, o Xigas vira e mexe está na nossa academia, treinando com a galera, né? É o rei do Iponcioi do Seoi, né? Nosso atleta aí, master. E ele tem essa pegada muito forte na área, em geral, da cardiologia, mas também da medicina esportiva. Nós vamos levar aí a nossa conversa de hoje. Você que é atleta, você aí que participe, as pessoas, de uma forma geral, nessa situação que nós estamos vivendo, né? Os cuidados, para muita gente aí que ou não está fazendo nada, mas também tem gente que está exagerando, né? Então a gente precisa conversar um pouquinho, pegar as suas orientações, doutor, e gostaria que você falasse um pouquinho para a gente aqui, André. Você tem trabalhado com várias equipes e vários atletas aqui de São José dos Campos já há um certo tempo, né, André? O pessoal do judô, do jiu-jitsu, do ciclismo, vôlei, basquete, futsal, a gente acaba fazendo o check-up dessa galera craque aí já há bastante tempo. Então, isso é muito importante, né? honra. É muito importante porque é uma segurança para a pessoa poder estar aí. A gente sabe que as cargas de treinamento são intensas, né? E mesmo uma pessoa comum que quer começar a fazer sua atividade física, mas da mesma forma que é o ideal procurar um profissional da área de educação física, uma pessoa habilitada para fazer a sua programação de treinamento, né? Também é muito importante uma avaliação médica, estar aí passando pelos exames. Quais são os exames de rotina mais indicados, doutor, dentro da cardiologia, para uma pessoa comum e mesmo para um atleta, que ele faça aí antes de começar a sua rotina de treinamento, ou periodicamente estar aí passando, qual a periodicidade que ele deve estar procurando fazer esses exames? Essa pergunta é muito boa para a gente começar. Na verdade, a gente sempre fala que o exercício físico ele faz parte do arsenal que a gente tem hoje para tratar muitas doenças, principalmente o que a gente chama de síndrome metabólica, que estão relacionadas com a obesidade, hipertensão, colesterol alto, diabetes. Tudo isso acaba melhorando com o exercício. Por outro lado, se a gente faz exercício demais, também pode desencadear um problema sério no coração, ou na coluna, ou nas articulações.
Então, o segredo todo é, antes de começar, fazer uma avaliação médica. Pode ser com um clínico geral, pode ser com um generalista, um cardiologista ou um ortopedista. Se tiver algum problema de coluna, o ortopedista vai orientar e um fisioterapeuta também. E o mais importante de tudo é saber se a saúde está boa ou não. Porque tem pessoas que têm alguns problemas de coração, por exemplo, e são assintomáticos. E aí o exercício, em vez de ajudar, pode atrapalhar ou, inclusive, levar à morte. Então, é uma balança. A gente sempre tem que pesar o risco e o benefício. Então, como regra geral, se a pessoa for a um médico uma vez por ano e tiver tudo ótimo, a gente fica bem tranquilo. O que significa estar tudo bem? Um exame físico normal, medir a pressão, ouvir o coração, porque a arritmia, que é a alteração do ritmo do coração, e o sopro, o médico bem treinado ele consegue definir só pela ausculta, só ouvindo o coração. Pessoas que têm asma induzida pelo esforço, e aí, se o médico achar que é importante, ele pode fazer alguns exames. Os principais exames para o coração é o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, e o teste ergométrico. Esses exames são fundamentais, principalmente acima dos 35 anos. Então, essa é a principal ideia, fazer um check-up e pelo menos uma vez por ano. E, obviamente, o que diferencia um bom treinamento de um treinamento nas coxas, como a gente diria, é a orientação de um profissional. Seja um profissional da especialidade do esporte que você for fazer ou um educador físico mais generalista. É isso mesmo, André. Inclusive, eu queria dar meu testemunho aqui. Eu participei do Campeonato Master 2015. Foi a última competição que eu participei no veterano, né? Já era 4 vezes campeão brasileiro. Quer dizer, fui nessa em 2015 pela 4ª vez campeão brasileiro de veterano. Mas eu não estava bem preparado fisicamente. Eu ganhei, mas me senti mal. Se a luta durasse mais um pouquinho, eu joguei de pão na última luta. Se a luta durasse mais um pouquinho, eu estava passando bem mal naquela luta ali, né? E fui depois, você é meu médico, sempre estou na sua clínica ali, né? Você nos recebe, meus filhos também são seus clientes, né? Meus filhos atletas, o Calazan Júnior, toda a nossa família, com a amizade que a gente tem aí e a confiança que nós temos em você, buscamos a sua clínica. E eu peguei, na última avaliação que eu fiz, pegou uma arritmiazinha no esforço, né? Então é uma coisa que eu não sabia que eu tinha. Pegou ali uma pequena arritmia no esforço. Então você pegou ali no exame que você fez na esteira, né? No ergométrico, nós pegamos ali essa situação. Então realmente é uma situação que a gente tem que tomar cuidado, porque principalmente no Master, no veterano, o atleta ele vai no coração, como nesse campeonato de 2015, os alunos começaram. Ah, vai ser em São José, sensei, se o senhor não lutar, nós também não vamos lutar. Aí eu peguei e fui. A primeira ganhei rápido de pom, a segunda a pessoa já me deu trabalho, eu já fiquei com a língua igual uma gravata. Na terceira, na final, eu dei um contragolpe ali nem sei como que eu fiz, mas acabou rápido. Mais 1 minuto, eu acho que eu desmaiava na luta. Então, é uma coisa que a gente tem que estar preparado fisicamente para poder participar. É muito comum até do veterano, o cara tá parado lá atrás, vai jogar uma bola, a gente é muito competitivo, aquele futebolzinho de sábado acaba exagerando um pouco mais, doutor. O próprio judô vai ali, o cara treina uma vez por semana só, tá paradão, a cabeça dele tá lembrando das técnicas, mas o corpo já não está preparado. Então é bom fazer toda essa fase de preparação, né, André? Exatamente. E uma outra coisa muito importante de lembrar é que tem muito atleta aí tomando mais coisa do que precisava. Então, eu não tenho nada contra BCAA, os aminoácidos, o whey, mas tem muita gente que não precisa tomando anabolizante, isso aí é um perigo, é bom que fique claro, porque mesmo que o seu check-up de coração seja normal, eu tenho alguns casos de infarte súbito, com morte súbita em pacientes que usavam anabolizante. Então, tem muita gente achando que é água com açúcar, que só vai crescer o músculo mais rápido e acha que não tem problema nenhum. Isso é uma coisa para lembrar. E a outra coisa são os pré-treinos, que eu também não sou radicalmente contra, mas se você exagerar na dose de cafeína, mesmo os corações normais podem fazer arritmia por excesso de cafeína, mesmo que seja café. Eu tenho pessoas que tomam 8, 10 xícaras de café por dia. O coração pode acelerar mais do que precisa e isso também causar mal-estar. A outra coisa que pode dar umas palpitações ou arritmia no esforço é anemia, isso um exame de sangue simples pode mostrar, e problemas de tireoide.
O hipotireoidismo e o hipertireoidismo, eles fazem o coração bater mais rápido, mesmo que o coração esteja normal, mas ele acelera. Então, são questões que um clínico, com um exame de sangue simples, pode definir, e aí acaba evitando algumas complicações e alguns problemas no exercício, inclusive queda de rendimento. Então, isso é um detalhe importante. E a outra coisa que eu adoro falar para quem treina muito é o tal do overtraining. Vocês conhecem bem esse termo, que é o super treinamento. O que significa isso? Às vezes você vai aumentando a sua carga e a intensidade do seu exercício e você espera proporcionalmente um melhor rendimento. Isso acontece até um determinado ponto, mas depois acontece um platô. E a partir daí, se você treina mais ainda, os riscos aumentam e o seu benefício não aumenta. Muito pelo contrário, pode ser que você comece a perder de quem você ganhava antes, porque o seu organismo acaba tendo uma diminuição de rendimento. Como é que se trata o overtraining? Diminui o treinamento. Às vezes, menos é mais. Então, fica muito atento a isso. Por isso que é muito importante a orientação de um personal, de um fisiologista ou de um educador físico atento, porque às vezes ele faz uma periodização do seu treinamento para deixar os músculos e o sistema cardiorrespiratório também repousar. Tá certo? Então, é uma dica importante aí para vocês que estão treinando muito. Muito bacana, doutor. Deixa eu falar umas pessoas que estão com a gente aqui, mandar um abraço para o sensei, o mestre, sétimo dan, Antônio Roberto Coimbra, João Roberto, Luiz Andrade, Sidney Fukayama, Marco Olivato, diretor aí de alto rendimento da nossa Secretaria Municipal de Esportes e Qualidade de Vida de São José dos Campos, Ed Braga, grandes Ed Braga, nosso amigo, Anderson Mirabelli, ó o Mirabelli, hein, Mirabelli, judoca das antigas também, Mirabelli. E o Lee Bravilena, né? E o Marco Olivato comentando, 2 profissionais fantásticos da área de saúde. Muito obrigado, Marco, muito obrigado. Luiz também, abraço ao Antônio Roberto Coimbra, que é a galera aqui. Luiz Andrade, ótima oportunidade para agradecer pelo atendimento e orientações de alto nível, muitas vezes prestados para atletas iniciantes e sem convênio. O André, como eu falei aqui, ele é um verdadeiro anjo da guarda dos atletas de São José dos Campos, que ele também foi e é um atleta, ele sabe na pele o que passa um atleta e conhece na prática, né? Então tem essa vantagem quando nós vamos num médico com a capacidade, com o conhecimento do André e a prática do esporte. Agora vamos levar um pouquinho, André. Nunca houve, nesse tempo de pandemia, eu sou o delegado regional da federação na RM Vale desde 91, é um cargo voluntário, né? Nós temos as reuniões periódicas dos delegados regionais da federação online, das 16 delegacias regionais do estado de São Paulo. E nós conversamos que o conteúdo, o estudo das técnicas do judô, as lives, evoluíram muito nesse período de pandemia, muita gente aproveitando aí para se aprimorar. Também nunca houve tanto treinamento online, né? O pessoal fazendo, mandando as atividades físicas, os técnicos, os atletas estão em home office, atletas de ponta fazendo os treinamentos que os seus técnicos mandam, acompanhando as planilhas, devolvem vídeos, relatórios do que estão fazendo, né? Mas também, André, tem muito leigo, muita gente aí que não é atleta ou não é um atleta de ponta e tem feito exercício. Nós temos visto até na internet campeonatos master, campeonatos de funcional, de treinamento funcional e tal. Então, eu volto aí nesse assunto anterior que nós tocamos aí, na questão da preparação da pessoa saber até onde ela pode ir, porque nós temos 2 situações. Nós temos aquelas pessoas que estão aí em isolamento, completamente inativas, só comendo muito. A gente tem notícias de muitos casos, inclusive alcoolismo na quarentena, né? A gente sabe que tem um estresse normal da pessoa estar aí confinada, que o que está em confinamento em home office, ele tem aquele estresse normal, como também tem o estresse daquela pessoa que já é outro caso, que tem que sair porque ela trabalha fora, mas tem aquele medo, aquela preocupação de trazer o vírus para dentro da sua casa, e tudo isso gera um estresse. Então, a atividade física, sim, é importantíssima e é fundamental. Mas voltando ao assunto, né, André, de tudo dentro de uma certa lógica, né, do que você pode fazer, de uma quantidade, uma intensidade, não é verdade? É muito interessante, né, Cláudio, que quando a pessoa quer dar uma desculpa,
ela fala, eu não tenho tempo para fazer atividade física, porque eu trabalho muito, porque eu tenho faculdade, eu tenho escola, eu tenho filho. E aí agora que está todo mundo com tempo sobrando, tem outro motivo. Não posso fazer exercício porque não posso sair de casa. Então, eu acho que o importante é cada um ter a sua prioridade, né? Pode fazer exercício em casa, pode andar na rua se não tiver muito lotado. Não pode fazer atividade física, mas fica lá 3 horas na fila da Caixa Econômica. Ou vai para o supermercado lotado. Então, assim, continua valendo toda a ideia do isolamento inteligente. Eu acho realmente que as pessoas precisam trabalhar, manter a sua renda, mas os cuidados a gente precisa ter. Então, tanto em não virar sedentário nessa época, até porque daqui a pouco vai liberar de novo, vão liberar os treinamentos e as competições, e aí quem está treinando agora vai ter vantagem, porque é muito injusto. Assim, você fica 10 anos treinando, depois de 2, 3 meses parado, você volta a um condicionamento físico muito ruim. Então, quem treina competitivamente não pode parar, porque senão daqui a 1, 2, 3 meses, quando voltar, o ritmo vai demorar um pouco mais. Então, não exagerar é um problema, mas também deixar de fazer também é um problema. Eu tenho visto muitas senhorinhas, porque a piscina fechou, eu fazia hidroginástica. Então, faz caminhada em casa, não tem problema. Mantenha um grau de atividade física. O leve e o moderado é sempre bom. O exercício muito intenso, eu sei que aqui estão assistindo alguns atletas também, é uma outra história. Quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de leve a moderado, ótimo. Quando a gente fala de atleta, tem que redobrar a atenção, igual quando você põe um carro para competir no autódromo. Não é um carro de série normal, tem que ter uma preparação diferente. Então, o atleta precisa de cuidados especiais. Embora ele tenha, teoricamente, uma saúde mais resistente, ele também acaba envolvendo mais risco, porque ele sobrecarrega muito mais o próprio organismo. Então, eu acho que o segredo é a moderação. Não usar a pandemia como muleta para não fazer exercício e nem também começar a fazer de uma maneira totalmente desorganizada e se arriscando em casa, por exemplo. Cometendo excessos, né, doutor? Também, né? E eu queria falar aqui também mais algumas pessoas, o Nelson Yamazaki, o Bu, grande amigo aqui, o Nelson Edmilson Rodrigues, Francisco Rodrigues, Chicão, grande professor também, Nestor, primeiro faixa preta que eu formei na ETEP, hein? Nestor Carlos Moura, grande amigo também, Newton Lombardi, o Brunão, professor da prefeitura, grande professor também, a Suzana Calazans, minha sobrinha, Suzana, educadora física também, o Ronaldo Rodrigues Andrade, obrigado por vocês estarem nos acompanhando, né? E muito também, legal. doutor, a gente fala muito no Covid, que é o momento, está tudo voltado para o Covid, mas as outras enfermidades estão aí, né? Existem os problemas em geral, as pessoas têm que ter certos cuidados. E você, doutor, a sua clínica está funcionando? Como que está ocorrendo aí? A gente sabe que algumas especialidades ainda se consegue fazer a teleconferência, a aula, a consulta à distância. No caso da cardiologia, que você precisa fazer um teste ergométrico, alguns exames, você tem que auscultar ali a pessoa, você tem que fazer alguns exames mais avançados, é bem difícil. Como está funcionando a sua atividade profissional nesse momento? A telemedicina, ela estava em processo de regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina e foi barrado ano passado. E aí, por causa da pandemia, eles aceleraram uma autorização provisória para este momento. Então, para várias especialidades, como psiquiatria, dermatologia, as especialidades que não envolvem uma necessidade de pôr a mão, facilitou um pouco mais. A telemedicina ela é muito complexa, ela pode ser uma teleconsulta, que a gente chama de interconsulta, entre médicos para tirar dúvida, por exemplo. Então, um médico no pronto-socorro recebe um paciente com um eletrocardiograma alterado que ele não está familiarizado. Ele pode mandar para a gente analisa e devolve. Isso tudo também é telemedicina. A teleconsulta na cardiologia ainda vai demorar um pouco aqui no Brasil, porque já lá nos Estados Unidos, em Israel, por exemplo, já tem alguns dispositivos que ele encosta no peito e transmite o som do coração para o meu celular, por exemplo. Mas no Brasil a gente ainda não tem isso, então vai demorar ainda um pouquinho. Então, na prática, a gente pode dar teleorientações
mas teleconsulta para o cardiologista ainda não é um negócio muito simples. A gente precisa realmente ouvir o coração, medir a pressão, fazer um eletrocardiograma, se precisar fazer o ultrassom do coração, que é o ecocardiograma. Então, na prática, teleorientações a gente tem feito, porque às vezes o paciente está com uma dúvida e ele não quer ir para um pronto-socorro por causa disso, mas a teleconsulta mesmo na cardiologia é muito delicado. Mas aí eu aproveito essa deixa que você nos fez aqui para dizer que uma coisa curiosíssima está acontecendo. Os casos de infarte e AVC, que é o derrame cerebral, eles diminuíram no pronto-socorro. Então isso é um bom sinal? Não, isso não é um bom sinal. É um sinal de que as pessoas estão fazendo AVC em casa, estão tendo dor no peito e ficam esperando em casa, com medo de ir no hospital, e às vezes infarta em casa. Então, só para vocês terem uma ideia, a maioria dos hospitais aqui da região, elas tiveram um paradoxo de atendimento. Foi o contrário. A gente esperava muita gente, e aí o que aconteceu é que os atendimentos no pronto-socorro, eles caíram pela metade, principalmente nos hospitais particulares, porque as pessoas, como estão com medo de ir no pronto-socorro, elas não estão indo. Então, a maioria dos hospitais aqui de São José, que atendiam, por exemplo, 100 consultas, estão atendendo hoje 40. Então, se a pessoa está com dor no peito ou está com um lado paralisado do corpo, não fique esperando em casa. Vai de máscara, obviamente, mas vai para um hospital. Vários hospitais da região separaram os pronto-atendimentos. Quem tem sintoma respiratório é um lugar, quem não tem é outro. As próprias enfermarias, a gente tem dividido. Algumas enfermarias só para casos respiratórios, outras não. Na UTI, a gente também não mistura os pacientes que são cardiológicos, por exemplo, com os pacientes com infecção respiratória. Então, as pessoas não devem ficar sofrendo muito em casa sem ir para o pronto-socorro. O que é o ótimo é que são aquelas coisas que a gente chama de bobeira, que o paciente vai lá no pronto-socorro para pegar um atestado, uma dor crônica. Isso continue sem ir, que eu acho que é melhor. Tenha o seu médico de confiança, vai ser muito melhor. Então, o que está acontecendo hoje é que, às vezes, as pessoas, com medo de ir ao pronto-socorro, ficam com casos gravíssimos em casa. Câncer, por exemplo. O paciente que tem alguma suspeita de câncer não pode ficar esperando em casa. Tem que ir para o médico. E é por isso que a maioria das especialidades dessas que atendem pacientes mais graves continuaram funcionando. Eu parei as primeiras 2 semanas para entender como é que ia ser a lógica aqui de São José dos Campos, mas logo depois a gente reabriu com algumas orientações. Por exemplo, paciente com febre, tosse e tal, fica em casa. As recepcionistas todas com máscara, cada paciente que atende passa o álcool na mão, a gente também de máscara, os pacientes de máscara, quer dizer, em vez de marcar um paciente a cada 15 minutos, marca a cada meia hora para não ficar lotando as recepções. Então, são vários cuidados que a gente pode ter para evitar que muita gente vá ao mesmo tempo. Se for só para olhar o resultado... Seu consultório está funcionando normal, com esses cuidados, separando as pessoas. A gente colocou umas plaquinhas nas cadeiras para deixar intervalo de 2 a 3 para cada um. Se é só para ver um resultado de exame de sangue, eles mandam por e-mail e a gente responde, quer dizer, não precisa fazer um retorno só para exame. Então, cada médico está se organizando para não deixar de atender as pessoas que vão precisar realmente. Então, e olha aqui o Nestor Moura, que eu falei aqui, foi meu primeiro faixa preta formado no ETEC Judô Clube. O Nestor é aluno do Sensei Mamed, na Associação Esportiva São José, chegou no ETEC já faixa marrom, um dos grandes atletas, também especialista em Seor, também o Nestor. Ele é mais velho que você é de outra geração, Chica, mas vocês são da mesma categoria, isso é muito legal os dois. Olha aqui, ó, o Nestor Moura, a pandemia virou a chave, ele perdeu 9 quilos, e acredito que voltará aos tatames. Ó, Nestor, hein? É isso aí, Nestor. Você tem com certeza muito a ensinar aí, a estar dando exemplo para os nossos atletas. Será muito bem-vindo no nosso tatame, no nosso dojo, hein? Vai encontrar com o Xiga lá, hein? E olha aqui, Henrique Macedo, assuntos muito pertinentes, parabéns. Também um abraço, estão nos acompanhando o Rafael Capeleto, Alfredo Filho, Raíssa Xiga, Douglas Liga Jiu-Jitsu, Sandro Marcelo, Bruna, Karina. Obrigado aí você estarem nos acompanhando. Eu queria muito aqui... Legal. Um abraço para o Carlinhos, né? Carlinhos, mandar um abraço para o Carlinhos, Carlinhos, seu sensei, o Carlinhos, que eu chego lá, ele fala,
ô Xiga, vai com calma aí, não precisa se matar não, porque eu vou treinar, fico 10 dias com dor no corpo, né? E aí ele fala, não, vai com calma, vai com calma. Um abraço pro Carlinhos, pô. É isso aí. Viu, Xiga? Diz para mim aqui, vamos pegar algumas opiniões suas. Eu estou vendo que você tem, pela sua fala aí, você já tem algumas ideias formadas, né? O que você acha que vai ser o futuro normal aí? Como você acha que vai ficar? A sociedade em si, ela, obviamente, ela despertou para essa questão da higienização, de alguns cuidados essenciais, básicos, né? Esse ano, muito mais gente se vacinou das outras gripes, né? A cepa nova esse ano da vacina da H1N1, são 3 gripes diferentes da vacina desse ano, até para ajudar a diagnosticar num caso de Covid, lá no hospital vão perguntar, olha, você vacinou contra a gripe? Vacinei. Então é muito importante se vacinar quem não se vacinou, que ajuda no diagnóstico, né? E o que você acha, Chiga, a sua impressão do como será esse futuro aí? Do dia a dia das pessoas, o que você acha, como médico? Essa pergunta é a pergunta de R$1 milhão, hein, Calazans? E o desdobramento dela é: quando vamos poder voltar ao tatame? Exatamente. Essa pergunta, e aí eu vou trazer algumas posições aqui. O que acontece é o seguinte, sem dúvida nenhuma, a gente tem que aprender com essa questão toda, né? Então você já falou aí da higiene, a higiene da mão em relação ao álcool em gel e a água com sabão é a mais importante de todas. Porque é muito raro alguém espirrar na sua cara, embora esse seria o pior de todos, a tosse ou o espirro na cara. Por isso que o afastamento de 2 metros é bem razoável. Agora, as pessoas podem não espirrar diretamente em você, mas elas espirram em cima de uma mesa, você vai lá, põe a mão na mesa, e aí você tá, mesmo que você esteja com luva, se você colocar a mão com luva contaminada no rosto, você vai contaminar seu rosto. Então, mais importante do que luva, que ao meu ver não é importante a luva para quem não vai atender diretamente o paciente no hospital, é passar o álcool na mão várias vezes. Porque esse hábito de pôr a mão no rosto é que é o hábito danado. Porque o vírus ele não passa pela pele. Então, se você pega a mão contaminada e põe no olho ou na boca, é que você vai pegar, que você tem a chance de pegar. Então, a educação é algo que está em alta, a prevenção. Então, as pessoas estão se prevenindo, respeitando um pouco mais as outras pessoas. Acho que esse é o grande ponto. A gente está aprendendo com essa pandemia que a gente tem que se planejar para ter reservas. Guardem isso que eu quero falar agora. Que tipo de reserva? Tanto reserva financeira, porque quem tinha um pouquinho de dinheiro no banco, quem tinha uma casinha de aluguel, eu brinco, falo que as aranhas não tropeçam. Então, quem tem 8 patas, várias fontes de renda, mesmo que não sejam muitas, cai uma renda aqui, mas você tem uma rendinha no banco, você tem uma casa de aluguel, a pessoa que tem reserva está sofrendo menos com a crise, a reserva financeira. E a outra reserva é a reserva de saúde mesmo. Então, aquele cara que fuma, por exemplo, na hora que ele tem uma infecção respiratória, seja uma pneumonia, uma tuberculose ou o próprio Covid, se esse vírus ataca o pulmão, ele tem menos reserva do que quem não fuma. Então, isso é o que as pessoas vão ter que começar a se preocupar com a tal medicina preventiva. É tão velho falar, prevenir é melhor do que remediar, parece até um jargão, mas isso é realmente importante. Então, o hipertenso, o diabético, o obeso, todos esses pacientes crônicos que estavam muito bem compensados, por exemplo, eles têm uma resistência boa quase do mesmo jeito. O problema é o obeso com diabetes, com hipertensão, tudo descontrolado. Eles têm pouca reserva e aí, consequentemente, eles acabam tendo as situações mais graves dessa infecção viral, que é a infecção respiratória. Então, o que eu estou imaginando dessa história toda? Que nós vamos realmente manter esse hábito de usar máscara e lavar a mão por muitos anos. Está todo mundo falando do novo normal, e eu gosto realmente disso, porque igualzinho era antes, muito pouco provável que vai acontecer. A gente vai levar uns anos para esquecer disso. A hora que chegar uma vacina eficiente, esse vai ser o ponto da virada, ao meu ver. E o momento onde muitas pessoas já tiverem imunidade. Essa é a grande questão.
existe uma probabilidade muito grande de quem pegou o Covid não pegue de novo. Isso não é uma regra 100%, mas é o que a gente imagina que vai acontecer. Você vai gerar uma imunidade, pelo menos por alguns meses, até que o vírus se multiplique de uma forma diferente, apareça um Covid-20, Covid-30, sei lá. Mas neste primeiro momento, quem teve a infecção criou anticorpos e estará imune. Então, é uma possibilidade. Se a gente tiver uma ideia de todo mundo que teve um resfriado e fez o teste chamado PCR Covid, que é aquele que vai com um cotonete grandão até o fundo do nariz e até o fundo da garganta, e deu positivo, depois de 15, 20 dias, teoricamente, ele está imune e ele já não transmite mais. Então, essa pode ser uma alternativa. Todo mundo que teve esse diagnóstico, guarda esse diagnóstico, que podem ser, teoricamente, os primeiros que vão poder treinar. 2 pessoas, por exemplo, que já tiveram confirmadamente o Covid, um pode treinar com o outro sem nenhum problema, porque, teoricamente, eles não vão passar mais. É como se tivesse quase que um crachá. Eu já tive Covid, você estaria... O MMA está fazendo uma coisa parecida nos Estados Unidos. Eles testam o cara na hora ou uns dias antes. E aí uma dúvida muito importante, Cláudio, é o teste rápido. Então eu falei do PCR Covid, que é o do nariz, que ele vai catar o vírus lá no fundo do nariz ou no fundo da garganta, tá? Esse é o que diagnostica a doença. Você precisa estar aí uns 3, 4 dias, pelo menos, já contaminado. E o PCR, e o teste rápido, que é o que tira o sangue, ele não mede o vírus, ele mede se o seu corpo já criou anticorpos. Portanto, isso só acontece depois de 8 ou 9 dias que você começou com a infecção. Então, se isso aconteceu, você sabe que pelo menos mais 1 semana ou 10 dias você ainda vai ter que ficar isolado, mas você tem o anticorpo. Mesmo que você não tenha tido a doença declaradamente, você já tem anticorpo. Isso parece que te dá imunidade. Também não é uma certeza ainda, mas é uma possibilidade. Você fez o PCR, você fez o teste rápido. Se der negativo, você não tem certeza que não teve contato ainda, porque pode ser que ele ainda demore uns dias para progredir. Mas se você fez e deu o tal do IgG e o IgM positivo, você sabe que você já teve contato, seu corpo já começou a fazer anticorpo. Então essas pessoas, teoricamente, depois de 10 dias, poderiam ter contato com outros que é provável que estejam imunes. Complexo isso, né? Não, mas tem lógica assim. Inclusive, doutor, o Calazan Júnior, seu cliente aí também na sua clínica, e da sua esposa, que é coach do Calazan Júnior, né? Inclusive, os títulos internacionais que ele teve, vários títulos, foi sob a orientação dela, ele começou a fazer o coach com ela, ajudou a direcionar as suas potencialidades e também vencer suas limitações, que ele estava muito ali chegando ali no principal, no primeiro, segundo lugar, vice-campeão, terceiro colocado. A partir do momento que ele começou a direcionar essa atividade de coach, ele conseguiu ultrapassar, achar os caminhos para vencer suas limitações e culminou aí que foi campeão mundial em várias no ADCC de Abu Dhabi e nos Estados Unidos mesmo, né? E no ADCC também, né? Então, resultados importantíssimos. E ele vai ter uma luta agora, dia 25 de julho, uma luta casada, são um evento com 15 lutas casadas, todos farão testagem para Covid, todos os atletas, não pode ir técnico, ninguém, só os atletas, é uma forma aí de estarem fazendo as lutas de uma maneira diferente, né? Para que o esporte não morra e os aficionados aí, os grandes expoentes da luta foram convidados para esse evento aqui no Brasil. Eles vão estar participando, né, dessa competição da forma que você falou. O UFC também vai ter um UFC que vai acontecer em Abu Dhabi, está acontecendo. O Durinho, nosso amigo, o Gilbert Durinho Burns, vai disputar o cinturão agora no mês de julho em Abu Dhabi também. E vai ser uma situação diferenciada, que estão fazendo a testagem, mas isso é um alto nível, né? Nós ainda aqui vamos estar aqui nos adequando para as situações. A própria Federação Paulista de Judô está desenvolvendo protocolos para as competições de lutas do judô, que é o grappling, a luta agarrada, né? Jiu-jitsu, judô, luta olímpica, greco-romanas, né? Tem todo um diferencial que você vai ter que ter uma forma segura de estar fazendo.
os demais esportes também, esportes de quadra, esportes coletivos, estão desenvolvendo protocolos. A gente vê o futebol de campo, já campeonatos retomando na Espanha, em alguns locais onde eles já passaram pelo pico, já tem bastante gente com imunidade, que já passou pela doença, estão fazendo campeonatos curtos, de duração de um mês, onde a pessoa não vai sair, vai ficar em concentração os atletas, não tem torcida, né? Mas é uma forma de estar voltando os eventos, né? E a gente vê aí, eu queria saber a sua opinião, doutor. A gente ouve falar aí com relação à questão do isolamento social, né? Tem bastante gente que as pessoas têm que trabalhar, muita gente tem que trabalhar, a economia tem que fluir com os seus cuidados. Alguns setores estão funcionando, como o seu, por exemplo, é uma atividade de emergência, a pessoa que tem um problema cardíaco não pode esperar, né? Ela tem que ser atendida por um profissional da saúde, um cardiologista, e várias outras profissões também, elas são aquelas que não podem parar, né? Mas tem pessoas que estão se adequando no home office, isso vai ser uma realidade, né? Em 15 anos, nós vamos ter uma evolução que esperávamos só para daqui a 15 anos, uma aceleração dessas atividades em casa, né? Também várias empresas já estão anunciando que mesmo com se amenize aí as questões da Covid-19, eles continuarão com os seus funcionários de home office, que deu muito certo, né? Mas nós estamos aí com as pessoas a recomendação do isolamento social. Nós temos o distanciamento social, como você falou, uma distância de 2 metros, 1,5 m, 2 metros, uma pessoa para outra, o distanciamento social, isolamento social, pessoas em casa. Você pode me corrigir aí, eu tenho ouvido alguns médicos, inclusive, estar falando que a partir do momento que você tem 60% de uma sociedade que já passou, provavelmente, que já passou pela Covid, já teve o contato com o vírus, quando 60% da sociedade tiver passado pelo vírus, já começa a dificultar, a partir daí, a contaminação, porque é como se aquela pessoa infectada não encontrasse outra que ainda não passou pelo vírus para estar transmitindo. Como se o mosquito da dengue não encontrou ninguém para picar e não vai transmitir a dengue, né? E no caso, exatamente, nós estamos ainda, isso é 60%, só que nós estamos ainda com um percentual muito baixo no Brasil de pessoas que já passaram pela Covid. Estima-se que em torno de 3%. Então, para chegar nos 60%, nós estamos na faixa dos 3%, já com esse número elevado de óbitos e tudo mais. Você acha aí que você está achando das medidas? Que a gente teve uma certa flexibilização, só que o cidadão comum não entende que flexibilizou, mas é só para ele ir naquelas atividades flexibilizadas que quando ele realmente precisar. Então a pessoa começa a sair todo mundo. Agora abriu, vamos sair todo mundo. Você vê aqui a Rua 15, a Rua 7, aquele mar de gente, aglomerações, né? Mesmo porque é muito importante a atividade ao ar livre, tomar sol, mas com distanciamento. O Parque da Cidade abriu, mas para ficar distante, com máscara, com os cuidados necessários, né? O que você pensa disso, doutor? O que você pode nos orientar nesse sentido? Eu acho que é muito fácil a gente culpar o prefeito, culpar o governador, culpar o presidente, e aí cada um não faz o que tem que fazer. Você sabe, eu postei um vídeo há um mês atrás, Cláudio, que tem mais de 1 milhão de acessos no YouTube, que eu falo que a culpa é do umbigo, que cada um está muito preocupado com o próprio umbigo. E aí, se é de um partido político, critica uma ação, o outro critica o outro, mas na prática, o que a gente tem que ter é cada um a sua própria responsabilidade. Então, é assustador como as pessoas acham que é brincadeira isso. O nosso hospital, esse fim de semana, tinham 14 pacientes internados. Eu tenho 8 médicos amigos meus que tiveram Covid. Graças a Deus, todos estão bem agora. Mas, porque isso é invenção da mídia. Eu cheguei a ouvir isso, quer dizer, não é invenção, não, a gente está vendo. Teoria da conspiração, né? A gente pode até acreditar em teoria de conspiração, porque realmente eu não consigo entender como só uma cidade igual São Paulo tem mais casos do que um país inteiro igual a China. Eu realmente não entendo isso. Vou ter que estudar muito para entender o que aconteceu lá e o que aconteceu aqui. Mas não vamos entrar para esse mérito. Podem realmente ter tido um monte de conspiração por trás disso, mas o fato é que o que a gente pode fazer, cada um de nós, é a nossa parte.
Então, você olhar pessoas que estão de máscara, mas com a máscara no queixo, é um descaso. E não é um descaso só consigo mesmo. A pessoa está podendo passar esse vírus para outras pessoas. Porque por 4, 5 dias você pode estar transmitindo o vírus sendo assintomático. Você pode ter o vírus na sua boca ou no seu nariz. Então, quando você está usando uma máscara no pescoço, isso é uma falta de respeito com a sua saúde e com a saúde de todo mundo que está em volta. Ah, mas eu estou seguindo a regra, tem que usar máscara. Ninguém falou que tem que ser a máscara cobrindo o nariz e a boca. Sabe o óbvio que não é óbvio? Então, eu acho que isso é importante. Eu quero dizer para vocês que, assim, eu vi alguns casos de idosas de 85, 90 anos que pegaram Covid sem sair de casa. Então, você está achando que é uma brincadeira e está indo aí para fila de um monte de fila de lotérica, fila de um monte de coisa, e a sua vozinha está deitada lá, você vai chegar e vai dar beijinho na vovó. Isso antigamente era carinho, hoje não é. Isso daí é um absurdo. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Muitos velhinhos indefesos estão pegando o Covid sem sair de casa. Então, não é uma questão de sair ou não, é a postura. Se você sai de casa, usa álcool, usa máscara, mantém isolamento, chegou em casa, troca de roupa, lava a mão, toma banho e não vai ficar dando beijinho em todo mundo próximo, você está fazendo a sua parte. Agora, ninguém trabalha, mas fica todo mundo jogando dama na praça. Adianta alguma coisa? Não, não adianta. A gente viu, Cláudio, o surfista no meio do mar, a polícia proibindo. Me diga qual é o risco que um surfista sozinho no meio do mar vai transmitir vírus para alguém. Quer dizer, é uma falta de bom senso. Então, é isso que eu não entendo. Então, não pode ficar sentado na areia se não tiver ninguém com você, mas na fila da Caixa Econômica Federal as pessoas podem ficar. Qual é a lógica? Entendeu? É isso que eu quero dizer, porque às vezes a regra é muito fácil, porque todo mundo julga todo mundo. O prefeito, não sei o quê. E não é. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Acreditar que é verdade. A saída vai ser a hora que sair uma vacina. As vacinas normalmente levam 2 anos para começar a serem testadas em seres humanos. Essa vacina tem tanto dinheiro envolvido que ela vai sair em tempo recorde. Se eu tiver que apostar, eu aposto que até o fim do ano a gente vai ter uma vacina. Embora, quantas pessoas estavam falando aí, fazendo campanhas contra as vacinas? Vocês se lembram disso? Eu queria ver essas pessoas hoje. Pessoas fazendo campanha. Eu não vacino meu filho contra sarampo, contra poliomielite, contra não sei o quê. Eu queria ver essas pessoas, a opinião dessas pessoas agora. Entendeu? Então, vacina do que já tem a vacina e vamos rezar para essa vacina do Covid que saia rápido. Exatamente, porque nós temos que ter esses cuidados realmente, né? Com o dia a dia e cuidar da gente, da nossa família e do outro, como você mencionou aí, né? Queria dar aqui um abraço na Leni Ferraz, nossa atleta e professora Leni, Cristiano Cux, Lindomar Santos e o comentário do Marco Olivato, ótima live. Também um abraço aqui para Vanusa Pereira, valorizando a nossa live aqui, Fred Marques, Edilson Pereira, José Alves Moura, Murani Gomes, Sensei Murani, grande abraço, Sensei Murani, né, nosso amigão, né, Chega? Joaquim Murani. Murani compartilhou aí o nosso post. Sensei Arnaldo Gentil Menani, viu? Menani, meu grande Menani. Compartilhou no Face, o grande campeão mundial aí, nosso querido, foi um dos meus grandes mentores. Né? Sensei Menani, Arnaldo. E olha a pergunta do Eduardo Rufino, parabéns, professor Calazans Camargo, o senhor é muito importante para todos nós do ProErd. Obrigado aí, Eduardo Rufino, a gente sempre participa lá do ProErd, né? E tinha uma dúvida aqui, mas eu acho que nós já respondemos, do Nestor Moura, né? Nestor Moura, ele tem alguma dúvida aqui, ele perguntou, quem for testado e der positivo, que tem um anticorpo, como você disse aqui, já poderia voltar aos treinos? Então, no futuro, talvez essa, né doutor Chiga? O senhor comentou aqui que provavelmente seria liberado para essas pessoas que na testagem já demonstrassem que tem já os anticorpos, de alguma forma já teve um contato com o vírus, está, de certa forma, imune, seriam os primeiros a estar retomando as atividades. E no exterior, doutor, eles já estão com alguns procedimentos. Os países que já passaram pelo seu pico de contaminação
já tem as testagens, que um grande percentual da população já teve contato com o vírus, eles estão fazendo os treinamentos. As áreas de treinamento, por exemplo, como a nossa, o dojo, ele é dividido em quadrados de 3 por 3 metros, 2 por 2 metros. As pessoas inicialmente, individualmente, tem alguns bonecos, eles têm uns bonecos, ou como se fosse um saco de pancada no chão, ou uns bonecos de luta, para fazer as passagens, as posições, né? E estão fazendo já alguma coisa. Nos Estados Unidos, em alguns locais, eles estão liberando em duplas para treinar sempre os mesmos parceiros. Sempre vão treinar aquelas mesmas duplas em alguns lugares, né? Nós aqui no Brasil, nós ainda estamos aqui no estado de São Paulo, principalmente a atividade física e academia está inserida na fase 4 da flexibilização. A fase 4 é a última fase antes da abertura total. Então é bem lá na frente. Nós ainda estamos no estado de São Paulo, na cor laranja, na fase 2, né? E exatamente como houve essa flexibilização parcial de algumas atividades dia 1º de julho, nós temos que esperar dia 15 a 20 de julho para sentir os impactos, porque justamente como a gente comentou, tem muita gente que achou que abriu, não, agora abriu, vamos sair para a rua porque abriu. Não é bem assim, você tem que ter o bom senso e tem que estar escolhendo atividades que realmente você precisa, o que você realmente precisa estar fazendo, por que você realmente tem que estar naquele mercado lotado. Eu procuro horários que tem pouquíssima gente, menos gente. Por que você tem que estar em locais? Eu não tinha, você vê, não gostava do Internet Bank, mas tenho já fiz o meu Sem Parar também, para mexer com menos dinheiro, para não estar toda hora no banco, né? Então a gente tem que mudar algumas posturas e usar a tecnologia a nosso favor. Isso. E tentar fazer uma limonada com esse limão, né, doutor? Porque nós temos que encontrar os caminhos e as saídas para o dia a dia. Nós temos uma academia há 34 anos, no mesmo lugar. Eu construí a academia com 23 anos de idade. Hoje o gerente administrativo é o Marcos Vinícius, meu filho caçula, que nasceu no ano que nós inauguramos a academia, em 1986. É o gerente, ele manda mais do que eu, que nós estamos na vereança, que no segundo mandato são os outros campos. Nos toma muito tempo, eu estou na retaguarda administrativa, mas ele toma conta. Mas nossa academia está parada, com 14 professores parceiros, são nossos parceiros. Nós somos uma das academias mais completas do Brasil em modalidades de lutas, e o condicionamento físico para todos, mas também muito focado na preparação das lutas. E nós estamos no home office, 5 funcionários fixos parados, alguns nós inserimos no programa do governo federal, que dá um incentivo para que a pessoa fique no distanciamento social. Nós temos, inclusive, funcionário de grupo de risco, tem mais de 60 anos, a idosa, né, da limpeza. E nós estamos fazendo a nossa parte como empresa. Não é fácil, doutor, não é fácil mesmo para nenhuma área. A gente entende que a economia tem que girar, mas a gente sabe que a nossa atividade de academia é uma atividade que tem que aguardar o seu momento para retomar com segurança. Porque a economia a gente dá um jeito, mas a vida ela é irreversível, né? A vida de um ente querido, como você falou aqui do vovô do outro, eu tenho minha mãe de 95 anos, inclusive uma prima de São Paulo, a Carla Zanzada, é meio longeva, né? O padre Calazans, lá de Paraibuna, que foi senador, deputado federal, nosso primo, foi com 97 anos. Uma prima agora, a prima dele, prima irmã de 95 anos, pegou a Covid e sarou, e a família fez um vídeo pedindo pizza de, se eu não me engano, de alite, com mussarela, que ela estava com vontade da pizza que no hospital não tinha para comer. Você vê que é gente que... tem muitos casos, né, doutor, de gente que está se recuperando, casos positivos também. A gente vê muito na mídia aquele bombardeio de problemas, justamente, talvez para amedrontar, para a pessoa não sair de casa, né? Mas não fazer os exageros. Mas a gente tem que ter um comedimento também, que o estresse está muito grande, né? As pessoas, como eu falei no início da nossa live, muita gente que tem um estresse de ter que estar em casa o tempo todo, né? Não está arrumando mais atividade para fazer dentro de casa, está estressado, está confinado. O estresse daquelas pessoas que saem e têm a preocupação de trazer para sua casa o problema da Covid. Inclusive, nós damos o programa, o projeto Esporte Educativo do Lions Clube Agostinho Soliva. Desde 2003 funciona esse projeto de judô nas comunidades, estamos em 9 comunidades. E nós pedimos aos professores que passem as aulas online, inclusive atividades que
toda a família possa fazer junto. Papai, a mamãe, os irmãozinhos, todo mundo possa fazer junto em casa, ou aula, tipo nós estamos fazendo aqui uma live, uma aula, uma live, ou um programinha de atividade, o Taisô nosso do judô, aquecimento, aquela movimentação preparatória do judô, que não é um preparo físico, é um aquecimento, um alongamento, Taisô tradicional, que passe para a família fazer, a gente tem recomendado, porque realmente a gente precisa, nesse momento, da saúde mental e da saúde física, não é verdade, doutor? Exatamente. O estresse talvez seja um dos maus do século. Sim. Então, ficar paranoico não adianta nada. Temos que encarar o inimigo de frente com responsabilidade, mas sem o inimigo não pode nos paralisar. Né? Então, você falou tudo aí. É uma questão de ter calma, paciência, de segurança, responsabilidade, mas pânico não adianta nada. Então, acho que é nessa linha mesmo. Vamos ter calma, vamos passar, a partir de agora, a nos preocupar com a nossa saúde, manter o colesterol em dia, manter o peso, fazer medições da pressão de vez em quando, para não ser pego de surpresa novamente, né? Quero aproveitar aqui, Cláudio, para só mandar um abraço para os nossos mestres aí, Satoru Hirakawa, Michiharu Sogabe, que eu sempre falo que você e esses dois são os tripés aí do judô tão alto nível aqui no Brasil. Essa semana assisti uma live do Fulvio Miata, que de São José dos Campos, e hoje está... Pelé do judô, como diz o Aurélio Miguel, é nosso Pelézinho. É incrível, assisti uma live dele, tá em Minas, eu acho, né? Mas é um dos técnicos da seleção olímpica. Quer dizer, muita gente excelente aqui do Brasil, o Sensei Jefferson, né, da polícia, que também tem vários talentos aí. Então, o judô de São José é realmente uma grande família. Eu comecei o judô já faz 40 anos e é impressionante o vínculo de carinho que a gente tem, até com quem foi concorrente nosso de época de competição, viram todos amigos. Tem um grupo no WhatsApp, que são os veteranos, o Master do Judô, que é sensacional, deve ter uns 200 atletas lá de várias cidades, então é muito legal. Eu tenho incentivado muitos os jovens, os pais a levarem as crianças de 7, 8 anos para o judô, que além de aprender disciplina, vão ter um esporte muito completo para o corpo e para a cabeça. Então você realmente é uma pessoa que já está como delegado regional há muitos anos, né, Calazans? E o judô daqui deve muito a você. Então, ter você aí também como vereador, não é? As pessoas tendem a falar muito mal de político, né? E você sabe que você é um dos caras que eu sempre apoio, porque eu não apoio o político, eu apoio a pessoa. Às vezes eu nem sei de que partido você é. E realmente para mim não importa. Então a gente sempre apoia as pessoas que a gente confia, alguém que tenha um propósito. E você, sem dúvida nenhuma, é um cara desse, então por isso que eu não tenho como dizer não para você. Me convida para dar alguma aula, eu vou. Fizemos uma aula sensacional de kimono no fim do ano passado, lá no encerramento acho que no encerramento do ano, né, de 2019. Sim, no Bonenkai. Foi muito legal. Isso mesmo. Então, seus convites são sempre aceitos. É isso aí. Doutor, nós estamos indo aí para o encerramento dessa nossa live. Temos aqui a Elisângela Araújo nos acompanhando. Um abraço para Elis, nossa amiga. Eli. Paulo Henrique, né, gostou da live, elogiando aí da nossa live. Abraço para o menino do fundão da Zona Leste, Paulo Henrique aí. Então, bastante gente aí nos acompanhou, bastante pessoas. Eu agradeço as suas palavras. Você é suspeito para falar de mim, que nós somos amigos, né, doutor? Mas a gente vem nessa área política aí. Eu já cheguei na política com 50 anos de idade, com uma vida consolidada. A marca Calazans Camargo é uma marca internacional. Quem experimentar entrar aí no YouTube aí, no Google, procurar Calazans Camargo, vocês vão ver centenas de matérias e de informação em muitos idiomas, árabe, vários idiomas da Europa, inglês, japonês, chinês, em vários idiomas você vai encontrar matérias sobre o nosso trabalho, sobre o Calazans Júnior. Então, é uma atividade que a gente veio para somar, né? Eu queria dar um abraço também aqui para o Newton Lombardi, comentário do Newton, excelente tópicos preventivos de atividades de forma saudável. É isso aí, porque a gente tem que ter segurança no que a gente faz, né? Então, eu queria aqui, mais uma vez, agradecer a você, André, agradecer a você,
Agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Nós estaremos fazendo uma live semanalmente aqui, trazendo personalidades para cá. Fizemos com o Juninho da Liga Jiu-Jitsu, né, o Erivaldo Júnior, filho do CC Baiano, CC Erivaldo. Baiano, claro. Ele está no irmão Catar, do Lúcio, né? e do Luciano. Isso, exatamente. O Lúcio e o Luciano, irmãos dele, são aí, meus amigos até hoje. O Lúcio, muito bom atleta, mas o Luciano também é excepcional, né? Muito judoca, muito forte, Luciano. Muito bom. Muito forte. Muito, E então ele fez, nós abrimos a primeira live, essa sequência de lives com ele, né? E muito bacana essa interação que nós estamos tendo aí, o pessoal está acompanhando bastante. Ela vai ser publicada no Facebook, Professor Calazans Camargo, também estará no YouTube, Professor Calazans Camargo, Instagram, todas as redes nós teremos para quem quiser acompanhar, né? Eu queria aí estar parabenizando, também agradecendo o André Manuel que nos acompanha, e dar para você, então, Xiga, a sua palavra para as considerações finais. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam, aí com você, Xiga. Muito legal, é sempre um prazer estar com vocês. O judô fez diferença total na minha vida, tanto em disciplina como em controle mental e de saúde. Quero convidar todos vocês para nos acompanhar no Facebook e no YouTube, Dr. André Xiga, sempre tem dicas de saúde lá. E para quem gosta um pouquinho de gestão, a gente está com um programa de 16 aulas, toda quarta-feira às 19 horas, no YouTube da Sobramex. Para quem gosta de gestão, tem lá 1 hora de aula com outros 4 especialistas falando sobre gestão na saúde. Vocês são meus convidados também. Calazans, um grande abraço e espero que o dojo abra logo para a gente poder se encontrar, tá bom? Muito obrigado mesmo pelo carinho aí. Você vai, como você fez a última vez que você treinou conosco, você mostrou suas técnicas, né? Você tocou o azar, seu CO e Ponce que jogou tanta gente aí, né? E o pessoal adorou. E já tem seus fãs lá, tem fã-clube no nosso tatame lá, nosso dojo, né? Você sabe que eu joguei um colega nosso de 26 anos, aí levantou e falou assim, pô, sensei, você tá com quantos anos? Aí eu falei, 47. Aí ele, quero chegar na sua idade assim. Quase que eu joguei ele de novo, só porque... Quero chegar, pois é, eu falei, então, não, para com isso. Lembrando o nosso bate-papo para encerrar aqui, gente, esporte é muito bom, atividade física é muito bom, é vida, é saúde, mas não é em qualquer medida. É com controles, com segurança, procurando os profissionais adequados, profissionais habilitados para orientação, tanto da área de educação física como também da área médica. Isso eu acho que é uma das grandes mensagens que nós absorvemos aqui com o Dr. Xiga, também a questão do cuidado com a nossa saúde, higienização, os cuidados básicos, cuidado com os outros, o respeito, né? O que a gente aprende no esporte, em todos os esportes nós temos regras, não é verdade? Aprendemos que temos que respeitar as regras, temos que cuidar da nossa saúde, do descanso, da alimentação, nos mantemos em dia com a saúde, não cometer excessos, né? E é o que nós ouvimos aqui do nosso grande amigo, Dr. André Xiga. O Breno Borba Marques comentou aqui, obrigado ao apoio ao Futimesa. Eu acho que é seu, né? Legal. É você aqui, né? O Breno Borba. Então, gente, grande abraço, Xiga. Deus abençoe aí a todos vocês que nos acompanharam e lembrando mais uma vez que estaremos essa live completa na íntegra. E você que entrou mais tarde, não acompanhou todos os assuntos, foi muito legal. Ela estará na íntegra no Facebook aí já, Professor Calazans Camargo, no YouTube e também no Instagram. Grande abraço, doutor. Valeu. Um grande abraço. E você viu que os japoneses já tinham razão na maneira de cumprimentar, né, Calazans? Ó. A distância. E deixar o sapatinho na entrada de casa, né, doutor? Exatamente. Deixar o sapatinho na entrada de casa e entrar sem sapato, ó. Cultura, né? Uma cultura mais antiga que a nossa. Cultura oriental. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho. Até mais. Abração, doutor. Tchau.